Vou compartilhar também com a gente a tela. Dá para ver? Para mim tá dando para ver, mas a tela tá dividida. Eu e a tela, é isso? Exatamente. Ah, tá bom, essa é a ideia. Obrigada. Vamos lá então. Eu vou pedir no meio do caminho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, escreve no chat para mim que aí eu vou acompanhando aqui. Vou acompanhando o que vocês forem colocando, tá bom? Vamos lá então. Hoje eu trouxe esse tema para nós. E por que que eu escolhi esse tema hoje? Eu mudei o tema hoje, porque ontem eu fui assistir um filme e e aí eu resolvi mudar o tema, porque achei que conectava com o filme, fazia sentido, então eu trouxe para nós esse tema: pernas fortes e longevidade saudável. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Por que que é importante sustentar as pernas fortes? O que que a gente olha quando a gente está pensando numa perna forte, né? Não necessariamente uma perna bombada, musculosa, não é essa a nossa proposta. A proposta são pernas que sustentam. E aí a gente vai falar sobre isso. Só para lembrar, essa aula acontece toda quarta-feira, das 19 às 19h40. Cada semana a gente traz um tema diferente e eu deixo aberto para quem está aqui me mandar pelo WhatsApp ou pelo Instagram temas que gostaria que eu trouxesse nessas aulas. Porque aí a gente vai incluindo os temas que cada um também sugere, que cada um gostaria de saber mais, de trazer essa visão da medicina chinesa com a gerontologia, que é o que eu trabalho aqui, né? Então, as pernas, a gente diz que são os alicerces da vida, né? Mas o que mais, né? Por quê? O que que as pernas têm de tão importante no nosso corpo, na nossa organização? Na medicina chinesa, a gente usa uma fala que é assim: a doença entra pelas pernas. E as pernas fracas, elas aumentam várias, doenças, né, com o nosso processo de envelhecimento, conforme os anos vão passando. Quando a gente é jovem, já não é legal não ter perna forte, né, porque às vezes a gente não dá conta de caminhar com tranquilidade. A gente vai fazer uma caminhada daqui na esquina e, meu Deus, parece que eu tô carregando um mundo, de tão difícil que é me locomover com as minhas próprias pernas. E as nossas pernas foram feitas para a gente caminhar, para levar a gente para os lugares, para a gente levantar e sentar de uma cadeira. E olha esse número que interessante. Interessante não, né? Que assustador. Que pernas fracas aumentam 60% o risco de mortalidade em idosos. Talvez nem todo mundo que está aqui tenha lá mais de 60, 70 anos, mas considerando que hoje em dia a gente vive cada vez mais, o esperado é que a gente viva muito. Eu vou pedir só para desligar o áudio, por favor, que eu não estou achando aqui onde que eu desligo. Ah, achei.
Então, provavelmente a gente vai viver muito. E aí, o que determina como é que vai ser o nosso processo, como é que vai ser a nossa saúde, como é que vai ser a resposta do nosso corpo, é a forma como a gente vive hoje. É o nosso estilo de vida, são as escolhas que a gente faz, não tem como fugir disso, né? Às vezes a gente associa que 2 coisas que muitas vezes a gente associa diferentes, né, uma que não tem o que fazer, porque, envelhecer é adoecer mesmo. Isso não é uma verdade, né. Claro que a gente tem uma fragilidade maior quando a gente fala na organização, na força mesmo dos nossos órgãos de funcionamento, é natural ter que algumas perdas elas aconteçam ao longo do nosso processo, quanto mais anos a gente vive. Mas isso não significa que a gente precisa chegar na velhice detonado, sem energia, sem saúde, sem condição de caminhar, sem memória. São várias, estratégias que a gente pode usar para prevenir, para diminuir o risco de que isso tudo afete a nossa vida, né, ou afete de uma forma incapacitante. Que geralmente não é algo que a gente quer viver, né. A gente quer conseguir continuar caminhando com as pernas, conseguir continuar, tendo memória preservada, raciocínio lógico, conseguir resolver as nossas questões que são importantes no dia a dia. A gente quer isso, né. E aí a gente tem várias estratégias para fortalecer as pernas. Um exemplo aqui, o Tai Chi, por exemplo, né, que é uma prática de atividade física. Que mais? As pernas fortes, elas vão, interferir na nossa memória, realmente na memória. Por quê? Tudo que eu trouxer como embasamento, eu vou trazer de novo pensando na forma como a gente olha pela medicina chinesa. Eu já falei aqui, a gente olha para as nossas veias, para os nossos músculos, para a nossa organização interna como um rio. Então, eu tenho lá as veias, que são o rio. Essas veias, elas precisam estar nutridas, precisa ter sangue, sangue de qualidade, sangue em quantidade. Os sinais, quais sinais mostram pra gente que a gente está precisando nutrir o nosso sangue, e que aí dá para nutrir com alimentação, dá para nutrir com algumas estratégias, dependendo de cada caso. Cãibra, é um sinônimo de deficiência de sangue. Palpitação, sentir o coração bater. Aí eu não tô falando de arritmia, eu tô falando de sentir o coração bater, não da alteração que dá no exame cardiológico, né. Tremor em partes do nosso corpo. A língua, por exemplo, se a gente coloca a língua para fora sem tensionar, coloco a língua relaxada, se a minha língua não fica se a minha língua fica trêmula, é uma manifestação de que tá faltando sangue ou faltando sangue de qualidade no meu corpo, e aí a gente precisa nutrir isso. E o que que isso interfere? Então eu tenho lá um sangue que talvez não esteja tão bom. Eu tenho o rio. A água do rio é o sangue. Em volta do rio, a gente tem a mata, então a gente tem os músculos. Quando falta água no rio, a mata sofre. Quando falta mata em volta do rio, a água também seca com mais facilidade. Então, uma coisa vai interferindo na outra. Se eu tenho os músculos fortes, esses músculos vão ajudar a melhorar a qualidade e a quantidade do meu sangue. Então, vai ajudar a nutrir melhor as células, vai ajudar no retorno venoso, vai ajudar, por exemplo, quando pessoas que têm muita tontura, né, muita
Não tô falando de vertigem que gira, tô falando como levanto e parece que eu vou cair, parece que eu vou desmaiar, não chega energia na cabeça, né. Essa musculatura forte também ajuda a subir com mais facilidade. A gente precisa desse retorno para chegar sangue na cabeça, para chegar energia na cabeça, para a gente conseguir ter foco, para a gente conseguir estar presente, ter energia, não ficar dormindo, né. Nossa, chega depois do almoço, parece que eu vou morrer de tanto sono, por exemplo. E para nutrir e a gente manter uma memória preservada. Esse é o único caminho da perda de memória? Não. Esse é um dos caminhos da perda de memória. E esse é um caminho que a gente consegue atuar de uma forma muito resolutiva, com uma melhora muito importante. Quando se, por exemplo, a gente começa a atuar quando eu tenho só cãibra, dificilmente eu vou chegar na minha perda de memória por deficiência de sangue, dificilmente. Então a gente vai moldando, né, o nosso corpo para que ele fique sempre nutrido e o mais saudável possível, pensando nos órgãos. Fora isso, fora a demência, fora a perda da memória, né, ou enfraquecimento, às vezes assim: "Nossa, minha memória era tão boa, mas de um ano para cá ela não tá tão boa mais". Mas é coisa da idade, né. Não é coisa da idade, é coisa do que a gente tem se oferecido, que está refletindo na nossa qualidade de memória, por exemplo. Além disso, a prevenção de quedas e autonomia. Assim, uma das coisas mais difíceis, né, quinta causa de morte em idosos vem de quedas. Às vezes eu não morro com a queda, mas às vezes a queda me debilita, me incapacita, eu perco a minha capacidade de caminhar, eu perco a capacidade de levantar, eu fico muito dependente se eu caio e me machuco a ponto de ficar dependente fisicamente de alguém. E outras pessoas morrem. Então, cair é muito sério, né? E a maioria das quedas em idosos acontece dentro de casa. Não é uma coisa que, nossa, a rua é esburacada, é ruim mesmo para o idoso andar. É ruim, mas muitas das quedas, grande parte das quedas acontecem dentro de casa. Muito comum o idoso cair à noite quando levanta para ir no banheiro. Por esse motivo que eu falei, não deu tempo, levantei rápido, não deu tempo de nutrir, de chegar na cabeça. Levanto, sinto tontura e caio. Ou não acendo a luz, não tenho uma iluminação adequada nesse momento que eu vou no banheiro, tropeço e caio. São os momentos mais comuns, porque a gente levanta lentificado e cai com mais facilidade. E aí entra aquilo que a gente também já conversou aqui de fortalecer a saúde dos rins, para os rins e a bexiga sustentarem a urina e evitar que a gente precise levantar à noite para fazer xixi. Essa é outra estratégia que funciona muito. Mas fugir das pernas fortes não tem como. Quer dizer, tem, mas não é a ideia, não é o ideal para nossa saúde. E aí tem isso que eu falei, né, do ser o segundo coração, porque ajuda no retorno do sangue, ajuda a voltar, que desenho mais bonito, né? Ajuda a voltar o sangue lá para cima. A gente precisa retornar, retornar líquido, para não ficar lá com as pernas super inchadas, retendo líquido. Tudo isso também vai junto, né, com força muscular, com força da saúde dos nossos órgãos. Como é que tá essa qualidade dentro do meu corpo? E uma coisa que às vezes a gente não pensa quando a gente é mais novo, quando a gente ainda mantém a caminhada tranquila, né? É que conforme a gente perde massa muscular, a gente vai perdendo a nossa capacidade
de coisas básicas. Levantar e sentar numa cadeira. Quantos idosos a gente olha que tem muita, muita dificuldade de levantar da cadeira? E hoje pra gente levantar da cadeira é muito tranquilo, né? Levanto, nem percebo, é muito automático. Só que no que isso implica? Eu quero levantar porque eu quero pegar um copo d'água e aí eu não consigo. Eu quero levantar porque eu quero ir ali na janela, olhar o mundo lá fora e aí eu não consigo. Eu quero levantar porque eu quero ir no banheiro fazer xixi e eu não consigo. A gente vai perdendo todas as possibilidades da nossa vida, né, de coisas básicas. Às vezes eu adorava sair, tomar um café com as minhas amigas, e aí eu não posso mais. Não posso levantar e ir até a esquina tomar um café com a minha amiga, ou fazer uma viagem. Então, quando a gente fala de prevenção e de cuidar dessa manutenção da saúde no nosso corpo, a gente está pensando nessa perspectiva a longo prazo, para que a gente não seja a pessoa que envelheceu e ficou incapaz. A gente não precisa ser essa pessoa. E eu achei muito interessante o filme que eu assisti ontem, ele chama O Último Azul. Escreve aqui para mim se alguém já assistiu. Cri, cri. Não assistiu. Então, esse filme, eu achei ele muito, muito interessante. Eu perdi os 10 primeiros minutos do filme, então, talvez, estou me programando para assistir. Legal. Eu assisti ontem. Ah, eu vou dar um pequeno spoiler, posso, Paty? Obrigada. Eu perdi os 10 primeiros minutos do filme, então pode ser que eu faça alguma pequena contextualização, diferente do que realmente está lá no início, né. Mas o que o filme traz é que as pessoas idosas, elas vão ser retiradas da comunidade. Elas são obrigadas a ir para uma colônia, para um lugar onde só os idosos vão e nunca mais voltam. E nenhum familiar nunca chega para visitar esses idosos, porque eles não podem ir visitar esses idosos. E aí uma das mulheres, e aí a protagonista assim do filme, né, ela decide que aquele não vai ser o fim dela. Aquele não vai ser o direcionamento. E ela foge. Ela foge, ela dá tudo que ela tinha e que ela não tinha, se arrisca, mas ela perdia a liberdade, né, perdia a vida, ou ela fugia. Então ela falou: "Vou tentar, né, a única alternativa que eu tenho". E aí ela vai, assim, com todas as forças dela lutar pela liberdade. E eu achei isso muito simbólico, porque o que que acontece quando a gente vai ficando uma pessoa mais velha, dependente, né. Vai ficando uma pessoa mais velha que não conseguiu preservar a saúde das pernas, a saúde da cognitiva, né, a memória, a saúde da mente. Quando a gente não tem força física e a gente não tem memória preservada, de certa forma a gente perde a nossa própria liberdade, né. A gente perde o nosso poder de decisão, a gente perde a nossa capacidade de ir e vir, a gente realmente vira essa pessoa retirada, entre aspas, da sociedade, porque a gente não consegue mais interagir,
entre aspas, de uma forma que a sociedade recebe, que a sociedade aceita, e porque a gente também não dá conta. Pessoas quando vão perdendo a memória, se ela tiver num encontro com muitas pessoas, ela fica desorientada. Ela não consegue estar num lugar que tem muita gente falando, que tem muita coisa acontecendo, é informação demais. E significa que se a gente se cuida, obrigatoriamente a gente não tem risco? Não, lógico que não. Mas significa que se a gente se oferece os cuidados adequados para nutrir sangue, para manter perna forte, para nutrir a saúde dos órgãos, rim, fígado, baço, estômago, pulmão, coração, tudo protegido e cuidado, a possibilidade da gente ter doenças tão impactantes assim, ela diminui muito. O nosso adoecimento, ele é muito mais determinado pelo estilo de vida do que pela genética. Então, é muito significativo o que a gente se oferece. Aí trouxe esse comparativo, né? Como que as pernas fracas, elas influenciam. Então, pernas fracas, quando a gente fala de saúde cerebral, de memória, né, de manutenção da memória, a perna fraca, ela favorece um declínio cognitivo mais acelerado, enquanto a perna forte é um dos caminhos que ajuda na sustentação. Qualidade do sono é essencial para sustentar a memória preservada, para fazer a limpeza no cérebro à noite. Então, esse não é o único caminho, mas é um caminho muito importante. Mantém a nossa autonomia, né? As pernas fracas aumentam o nosso risco de queda e fratura. As pernas fortes sustentam mais essa nossa independência, essa nossa capacidade de ir e vir, tudo que a gente pode se oferecer. Isso foi uma coisa que me marcou ontem também no filme, porque se a mulher não tivesse, pernas fortes, não tivesse uma memória preservada, não tivesse um corpo que se movimenta, ela não conseguiria nem ter tentado manter a liberdade dela. Ah, é verdade, esse filme é imperdível, ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Eu vi isso depois que eu assisti. E a questão da expectativa de vida, né? As pernas fracas aumenta a mortalidade, aumenta a dependência, aumenta, nossa incapacidade, né? E as pernas fortes contribuem para nossa longevidade com mais qualidade, uma longevidade mais ativa, mais independente, mais autônoma. A gente tem melhora na nossa independência mesmo. Então, perna forte não é bobeira. E quando eu falo de perna forte, eu não tô falando daquela perna musculosa, igual eu falei. Não, quando a gente pensa em um corpo exageradamente musculoso, rígido, com tônus muscular exagerado, a gente também tem uma perda ali de fluxo de sangue. Tudo que é rígido demais é tenso, é duro, dói. Aí a gente cai naquela história de que tem que fazer exercício para doer. Fazer exercício para doer é estagnar o sangue. Então, é bloquear a passagem. Isso não é o que a gente busca. O que a gente busca é: quero fortalecer, então tenho músculo forte, mas também alongo, também trago essa flexibilidade. Por quê? Porque eu mantenho a força muscular, mas eu mantenho o sangue fluindo bem. Então, se a gente tem uma musculatura muito rígida, a gente também prejudica um pouco a nossa circulação. Claro que acaba tipo, dando uma compensada, porque tem tanta força que a circulação acontece, mas não é a nossa busca. A nossa busca são pernas fortalecidas, que aí a gente vai fazer com exercício simples, exercício de sobe e desce o calcanhar, isso fortalece muito as nossas pernas, as nossas panturrilhas.
agachamento, e aí sempre o cuidado no agachamento para não deixar o joelho ultrapassar a ponta dos dedos do pé, porque isso com o tempo vai lesando os nossos joelhos. Tem aqui alguns exemplos de exercício. Hum, a gente usa muito, né, na medicina chinesa, o Qigong, oxe, o Qigong, o Tai Chi, exercícios que usam muito a força das nossas pernas. A gente usa muito uma base com os joelhos flexionados, sempre essa base baixa, né? E os movimentos eles vão acontecendo com as pernas muito flexionadas. Então, flexiono, levanto, flexiono, vou para o outro lado, viro, giro, desço, subo. As pernas elas ficam muito fortes. Então, isso ajuda a melhorar o equilíbrio, a coordenação, ajuda a fortalecer os músculos e traz os benefícios que a gente já falou, de reduzir o risco de quedas, de melhorar, cuidar da nossa memória. Fazer exercícios específicos é muito importante. Eu sempre recomendo o Qigong, sempre se alguém me perguntar, nossa, se eu tiver que escolher uma única atividade na vida, um único exercício, eu sempre falo que eu escolheria o Qigong, mesmo sendo professora de yoga, porque é um exercício que ele tem um foco muito voltado para a saúde. Então, é um exercício que vai pensar em fortalecer as pernas, vai ter exercícios específicos para estimular a circulação para todos os lados, vai ter os exercícios específicos para auxiliar na acalmar a nossa mente, acalmar o coração, fortalecer os rins, fortalecer o sistema digestivo. Ele engloba um olhar de saúde dos órgãos. Então ele foca nisso. E aí a gente consegue abranger o nosso olhar na perspectiva de sustentação da saúde. E aí tem exercícios mais intensos de força, tem exercícios de mais flexibilidade, tem exercícios de movimentos rápidos e tem exercícios de movimentos lentos, vai oscilando de acordo com a proposta que a gente traz. Exercício que ajuda a despertar, exercício que ajuda a dormir melhor. Gente, eu vou desligar minha panela, eu esqueci. Minha sopa tá no fogo. Desculpe. Meu Deus. Isso é para provar que eu realmente como o que eu falo. O Ticum, vou escrever aqui o jeito que a gente escreve. O Ticum, ele é sensacional para essa proposta. E aí, se quiser, depois me escreve, eu posso compartilhar alguns vídeos com vocês. A gente sempre traz também esse convite de integrar os conhecimentos, né? Medicina chinesa não, como é que fala? Ela não se opõe à nossa medicina ocidental, são complementares, né? São coisas que se complementam. Ela é muito potente na prevenção, muito potente. Por isso que por esse motivo do que eu expliquei, por exemplo, do sangue, né? Ela já enxerga, por exemplo, que a gente está num processo de perda de qualidade ou quantidade do sangue quando a gente tem cãibra, por exemplo. E cãibra, geralmente não é uma coisa que a gente trata muito, né? Trata a raiz, trata a causa. Às vezes trata o sintoma. Não sei, talvez a Esther possa me falar melhor se faz esse tratamento voltar, pensando nesse olhar de qualidade e quantidade de sangue.
Então, uma coisa que a gente costuma falar é uma pessoa que, por exemplo, tem anemia. Antes de ter anemia, ela teve esses sintomas de manifestação de perda de sangue, de perda de qualidade de sangue, como a cãibra, como tremor. Se ela tivesse visto isso pelo olhar da medicina oriental, ela teria tratado isso antes de virar uma anemia, por exemplo. A gente usa muito essa fala, né? Todo mundo que tem anemia obrigatoriamente tem uma deficiência de sangue. Mas quem tem a deficiência de sangue pode ainda não ter chegado numa anemia, não obrigatoriamente já tem anemia. Se eu fizer um exame de sangue para ver se eu tenho anemia só porque eu tenho cãibra, muito provavelmente eu não vou ter anemia. Mas com o tempo, existe uma grande possibilidade, se eu não tratei, de que isso evolua e chegue numa anemia, por exemplo. E aí, alguns exercícios que a gente pode usar, né, no nosso dia a dia, por exemplo, a caminhada. A caminhada é um suporte para ajudar nas pernas, né? Agachamento. Pode ser esse agachamento com apoio de uma cadeira, pode ser aquele agachamento que a gente faz encostado na parede. Desço e subo. A elevação das panturrilhas. E práticas como Qigong, Tai Chi, enfim, a musculação também vai trabalhar a força das pernas. Aí eu diria mais que o exercício que a gente mais se identifica e consegue sustentar. Ah, Gabi, o que eu mais gosto hoje em dia é dançar e é o que eu consigo. Vai dançar. Vai circular, vai movimentar, vai ajudar a ter mais vitalidade, mais energia. E aí, com o tempo, a gente consegue ir incluindo outros exercícios, que vão contribuir ainda mais nesse fortalecimento das pernas. Mas a gente sempre começa por aquilo que a gente dá conta também. Ah, um aplicativo de passos no celular. Legal isso, que você consegue saber, né? Mas aí a gente sempre ter esse cuidado de, se eu sou uma pessoa que já pratica atividade física, ok, já estou fortalecendo as pernas, fico atento nessa perspectiva, tenho cãibra, tenho tremor, tenho palpitação, tenho algum desses sintomas que faz com que seja importante, então eu também pensar em nutrir o sangue, ou não, não faço nenhum tipo de atividade física, por qual eu começo? Eu começo pela que eu consigo. Ah, não consigo nenhuma. Aí a gente vai ter que fazer um trabalho interno maior, né? Tipo, não consigo nenhuma por quê? Ah, não tô afim, não tô com vontade, eu não tenho energia, tenho cansaço demais. Tudo isso a gente pode cuidar para melhorar, porque a proposta é que a gente tenha energia, que a gente tenha vitalidade, que a gente tenha saúde. Isso é possível quando a gente olha para os sinais e os sintomas que os nossos órgãos estão dando. Isso é muito possível, isso é muito verdadeiro. Antes, eu só fazia os atendimentos, né? Presenciais com acupuntura. E agora tem um tempo que eu tenho a mentoria online, que é só orientação, só entre aspas, né? Mas é orientação direcionada para os órgãos, direcionada para o que cada pessoa que está na mentoria precisa. E a gente melhorou muito. Assim, pessoas que tinham muita tontura, não tem mais tontura. Suor excessivo, suava parado, já está diminuindo essa resposta do suor. Cansaço demais. Desculpe. Muito sono depois do almoço, por exemplo. Tudo coisa que a gente reorganiza, reorganizando o estilo de vida. É possível. Independente da nossa idade, se a gente está na menopausa. Ah, mas eu durmo mal e sempre foi assim. Sempre foi assim porque você ainda não achou o ponto certo da sua insônia, né? Por exemplo.
E aí eu vou deixar esse convite. Vocês já assistiram as Zonas Azuis na Netflix? Viver até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis? É bem pequenininha, a Paty já. Eu deixo esse convite, essa recomendação, porque nessa série fica muito clara a importância das nossas pernas fortes e como é que essas pessoas das 5 zonas, que têm maior longevidade, com qualidade de vida, como é que essas pessoas vivem. E aí, tem lugares que tudo é no chão, tudo é embaixo, elas têm que agachar, então não tem, né, a cama não é lá em cima, a cama é lá embaixo, eu tenho que agachar, eu tenho que usar a força das minhas pernas. Muita ladeira, muita escada, muita coisa que faz com que eu use a força das minhas pernas. Subir escada é uma coisa que a gente pode fazer, né? Troca o elevador, sei lá, tô caminhando, escolho subir uma escada, vai fortalecendo vai fortalecendo a nossa perna. Não, ondas não, zonas. É zona azul. Opa, aqui, ó. São 5 zonas azuis, que são 5 regiões, que têm maior longevidade no mundo, e aí vai mostrando a rotina dos idosos que moram nessas regiões. É muito legal essa série. Muito legal. E aí, para a gente finalizar, então, é isso, né? Um resumo para nós que as pernas fortes, elas são sim sobre movimento, mas elas são sobre a qualidade de vida, a autonomia, o quanto a gente vai viver e como a gente vai viver enquanto a gente vive. E a potência do fortalecimento das pernas, ela tá nas nossas mãos, né? Ela tá conectada com o que a gente se oferece no dia a dia. O que eu faço de exercício, o que eu faço de alimentação, o que eu faço de movimento, o que eu faço de alongamento, o que é que eu me ofereço que está respondendo na manutenção das minhas pernas fortalecidas e da minha saúde, mantida, né? Mantida mesmo. Queria trazer isso hoje para nós. Manter pernas fortes é essencial para manter a vida e para manter a saúde na vida. Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem deixar aqui na mensagem? Me falar como é que foi a aula, enfim, o que que fica aí para vocês e qual estratégia dá para usar ou que vocês já usam no dia a dia, que vocês consideram que contribui para as pernas fortes. Escreve para mim. Eu não gosto da musculação, mas agora fiquei sabendo que tem outras coisas para fortalecer. Isso mesmo, Paty, tem muitas possibilidades, né? Esse de levantar o calcanhar já é algo que contribui muito, muito mesmo. Parece super pouco, parece super bobo, mas se a gente fizer todos os dias, subir as escadas é muito legal, porque também fortalece, cardio, né? Fortalece pulmão, fortalece nossa respiração, os batimentos, dança do ventre, Estela, caminhada, yoga.
mesmo o cuidado com a casa, a gente levanta, a gente pode até usar essa prática do agachamento, no nosso cuidado com a casa, né. Sempre que eu for pegar alguma coisa que está embaixo, eu posso treinar, fazer aquele agachamento certo, né, sem que a gente leve o tronco à frente, desço com as pernas, cuidando do joelho. Dá para a gente trazer essas estratégias. A yoga na cadeira e os exercícios com faixas ajudam bastante. Faço quando estou no escritório e antes de começar o trabalho. Também. Que bom, vocês já fazem várias coisas. Eu vou tirar uma foto aqui, porque depois eu perco tudo que vocês escrevem, eu nem sabia. Jump, tudo isso na academia, né, Estela? Vários exercícios diferentes na academia, que dá para a gente trabalhar a força das pernas e muitas vezes associada com fortalecimento cardiopulmonar, que também é muito bom, né? Muito importante, necessário também. Obrigada por colocar aqui tudo que vocês fazem. Bike eu amo, subir morro de bike deixa a perna forte mesmo, viu? Nossa senhora! E o bumbum duro. Vou agradecer então. Como que foi a aula para vocês? Trouxe, enfim, só me conta como foi. A gente já vai encerrar. Tema super importante. A gente consiga cuidar, né, Estela, para manter fundamental para a qualidade de vida. Saber a respeito do Qigong. Paty, você tem meu WhatsApp ou meu Instagram para você me mandar esse pedido por lá, que aí eu te encaminho? Então, eu vou pedir para você me mandar por lá, que aí eu consigo te encaminhar, que eu não deixei disponível esse link, tá? Se alguém mais quiser também me manda, eu encaminho alguns vídeos de Qigong que dá para fazer, né? Claro que exigem vários treinos, Estela também. São várias combinações de respiração, de intenção, que talvez a gente não faça no nosso máximo potencial se a gente estiver fazendo por vídeo, mas que no aspecto fortalecimento das pernas vai sim ter resultado. Eu vou pedir então para quem quer o Qigong me mandar uma mensagem, por favor. Eu vou mandar uma mensagem para vocês, pode deixar. Pronto, eu tirei foto aqui que aí eu me lembro de mandar. Então, eu vou agradecer por hoje, muito obrigada. Um uma boa noite para nós, um bom descanso. Paty, eu vou pedir para você me mandar, assim, um oi, porque eu não sei se eu tenho o seu WhatsApp aqui. E aí eu vou mandar para vocês. Então, boa noite, muito obrigada, um bom descanso, uma boa semana. Semana que vem estamos aqui de novo. Fiquem à vontade para convidar outras pessoas que também possam estar aqui com a gente, que também possam ter acesso a esses conteúdos que a gente vem trazendo, para que elas também tenham essa oportunidade de melhorar a saúde e a qualidade de vida delas, né? Às vezes a gente convida meio descrente, mas a gente faz a nossa parte, né? A gente convida. Se a pessoa estiver disposta e disponível, ela vem com a gente. Senão, não é o momento dela, em algum momento ela vem, né? Mas a gente deixa esse espaço aberto.
a gente conta que ele existe. Muito obrigada por hoje. Um grande beijo, uma boa noite, um bom descanso. Até semana que vem. Eita.